Ora, por onde foi que você andou, menina? Eu estava procurando uma surpresa para a senhora Ashworth. Uma surpresa para mim. Isso mesmo, são para a senhora, madame. Puxa, são tão incomuns. Eu preciso mostrá-las às senhoras da Sociedade Botânica. Adoraria saber onde você se encontrou. Tenho certeza que sim, senhora Ashworth. Mas isso seria mais difícil do que parece.